Rose, bom vê-la. Tudo bem, boa noite, Ana, Yara, boa noite a todos que estão nos assistindo, tudo ótimo. Pois é, a Rose, ela dispensa apresentações, ela já está aqui com a gente sempre nos nossos debates, principalmente sobre os temas internacionais. É uma pesquisadora, uma estudiosa, uma analista internacional também. E, Rose, a gente está fazendo aqui, ao longo dessas últimas semanas, essa é a segunda semana, né, Yara, que a gente faz China em Foco, por conta desse aniversário dos 50 anos de relações diplomáticas Brasil-China. Então, a gente está trazendo aqui alguns debates sobre China, mas a gente pode também, fique à vontade, se você quiser trazer algum tema, a gente pode explorar também outros temas. Mas a ideia é essa, né, Yara? Vou te passar a bola. Olha só, eu trouxe, até selecionei, a Aninha deve ter passado para você. Eu acho que essa costura, né, dos chanceleres, do chanceler não, porque o Celso Amorim é assessor especial, mas o Wang Yi, ele é o principal diplomata chinês, e eles costuraram, Rose, um acordo, né, uma proposta para encerrar a guerra na Ucrânia. Aí eu vou só dar um contexto aqui, que eu acho que é importante a gente falar desse papel do Brasil com a China, dois países do sul global em desenvolvimento, fazem parte do BRICS, né? Esses 50 anos, e de uma escalada na ofensiva nos Estados Unidos, Rose, que eu noto que independe de cores, tá? Tanto de um lado quanto de outro, a China é uma ameaça. E hoje saiu, ontem, aliás, no New York Times, uma matéria muito perigosa, que é um novo plano estratégico que diz respeito à ameaça nuclear, né, como o plano estratégico de dissuasão, que agora inclui a China. Eu até vou deixar o link aqui, gente, para vocês lerem, porque é uma coisa para a gente acender o nosso sinal de alerta, né? Num mundo tão conturbado, essa geopolítica, e uma outra, que aí até para dizer, foi o Biden, que lançou em março, esse novo plano ainda vai ser divulgado via Congresso, e o próprio Donald Trump também faz esse terrorismo. Então, dado esse cenário, eu queria que você comentasse aí o papel da China no Brasil, nessa nova configuração geopolítica, como que você vê, Rose? Olha, nossa, muito essas duas colunas aí, tem inclusive li essa segunda coluna que a Ana me mandou da Yara, muito boa. Dois temas, assim, muito bons da gente tratar. Eu até escrevi um texto também sobre essa iniciativa do Brasil e da China, né, do Wang Yi e do Celso. Eles fizeram um plano de proposta de paz, né, para colocar fim na guerra da Ucrânia. Foi no final de maio, se não me engano, e no título do meu texto eu coloquei boas intenções, pouca efetividade. É muito importante que dois países, né, que têm uma diplomacia muito avançada e defendem a paz no sistema internacional, lancem uma proposta. E eu acho que o principal dessa proposta China-Brasil é que elas incluem a Rússia na rodada de paz, numa rodada de negociações para a paz. Esse é o principal ponto, porque dias depois desse texto ser publicado, aconteceu aquela cúpula na Suíça que a Rússia não participou, né? Que foi uma falsa cúpula de paz, uma cúpula que só serviu de espaço de propaganda de guerra da Ucrânia. Mas nesse texto que é muito bem intencionado, nessa proposta muito bem intencionada, alguns pontos muito importantes eles ficaram de fora, dadas as limitações também existentes no momento de escalada retórica, né, e do uso de armamentos, dada esses limites que os dois países encontram para propor. Eu acho que uma coisa que fica de fora que é muito importante é, de fato, a questão dos territórios, né? Uma proposta de paz, assim, é claro que eles defendem que isso seja discutido numa cúpula em que a Rússia esteja, mas acaba ficando muito esvaziado uma proposta que não faz nenhuma alusão à questão dos territórios. Mas eu acho que foi uma iniciativa muito importante, bem intencionada, de dois países assim muito importantes no sistema internacional, e o principal ponto que eu colocaria em evidência é isso, que eles colocam que uma conferência de paz precisa da participação da Rússia. Como é que um dos lados do conflito
não vai estar numa conferência para discutir a paz, né? E o que eles fizeram na Suíça foi uma completa abstração do papel da Rússia no sistema internacional, da força militar da Rússia, e do papel da Rússia já no campo de batalha mesmo, do que está acontecendo no teatro lá de operações e do avanço da Rússia. Então, eu acho que, inclusive, eu acho que o Brasil e a China poderiam, nesse momento, fazer uma proposta 2.0, né? Inclusive, eu acho que deveriam insistir, sim, numa proposta, e acho que até existe já alguns movimentos, né, de que a Ucrânia já falou que aceitaria uma cúpula de paz em que a Rússia estivesse presente. A China tem insistido mais nesse ponto, né? O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia esteve na China e a China bateu nessa tecla. Essa questão do Donald Trump é muito interessante também, dele falar que a China é um risco, né, nuclear. Eu acho interessante, assim, curioso, engraçado, sei lá qual adjetivo que a gente pode usar. Em 2019, o Trump retirou os Estados Unidos daquele acordo de controle de armamento nuclear, que era dos mísseis de curto e médio alcance. Médio alcance, né? Isso, esse mesmo, esse acordo, né? E que foi um acordo assinado na Guerra Fria, né? Ali já no final dos anos 80, ali, né? Quase coincidindo com o fim da União Soviética. Mas ele se retirou desse acordo, e nessa época mesmo, em 2019, alegando que a Rússia não estava fazendo o controle de armas, enfim, colocando uma série de acusações à Rússia, mas qual foi a resposta dos Estados Unidos? Olha, a Rússia não está cumprindo o acordo, nós vamos nos retirar do acordo, mas eles poderiam ter colocado na mesa novas discussões, novas rodadas de negociações. Não, eles se retiraram do acordo porque eles queriam, os Estados Unidos naquele momento queriam uma maior liberdade para lidar com a questão nuclear. E há uma série de acordos também que foram sendo esvaziados. Depois, na guerra da Ucrânia, teve também o Novo START, a Rússia se retirou do Novo START, já num outro contexto. Mas, enfim, o Trump né, se retira desse acordo, e eu acho que já nessa época era um recado para a China, né, de que os Estados Unidos já estavam também se preparando para um cenário que estava já se consolidando, que era a reconstrução da Rússia e a consolidação da ascensão chinesa. Né? Mas eu acho que era também uma forma de lidar com esse cenário, levando em consideração, né, nesse tema específico que a gente está tratando, de armas nucleares. Os Estados Unidos, eles também têm colocado isso já tem algum tempo, assim, eles têm colocado um alerta sobre o desenvolvimento de energia nuclear para a China, porque a China, o desenvolvimento nuclear na China, eles colocam a principal bandeira dos chineses, que eles apresentam como a justificativa, é para fins pacíficos, né, para usar como energia limpa, né? A China tem aí acho que uma previsão de construção em 15 anos de 150 reatores nucleares que vão substituir as usinas de carvão, que são altamente poluentes, né? E a ideia seria que esses reatores fossem capazes, num futuro não muito distante, de abastecer de energia 10 cidades do tamanho de Pequim, ou seja, muita gente, uma coisa muito ambiciosa. E os Estados Unidos já estariam lidando com um cenário também de que a China tem uma tecnologia de desenvolvimento de energia nuclear superior, para fins pacíficos, superior à dos Estados Unidos. Então, eu acho que desde 2019, assim, a gente está pegando uma linha desde 2019, com essa saída do Trump, desse acordo, que eu acho que foi uma sinalização para os chineses, desde 2019, eu acho que há uma discussão dentro do grupo de segurança nacional ali dos Estados Unidos, mesmo que tenha, né, uma variação aí dos republicanos, dos democratas, de que a China está inserida, de fato, ali no rol das potências nucleares, né, tanto na produção de armas nucleares como para fins pacíficos. Volto a dizer, a retórica chinesa é de que a China usa, né, a grande justificativa que a China desenvolve
a energia nuclear para fins pacíficos, para mudar a sua matriz energética e usar uma energia limpa. Mas a gente sabe, o mundo está muito tensionado, os chineses também não são nenhum santos. Obviamente que eles estão criando também, lidando com um cenário de riscos, de embates diretos entre os países, mas não é também digamos, da tradição diplomática chinesa, né, fazer um discurso de dissuasão nuclear, diferente do que fazem os russos, por exemplo, né? É usado a questão das armas nucleares é usada de uma outra forma, retoricamente, na política internacional. Rose, deixa eu te fazer uma pergunta. Os chineses, eles não são de uma política externa, digamos assim, ofensiva, né? Historicamente, eles não foram conquistadores, né? Conquistar territórios fora da China, e eles são muito comedidos também, né, na política externa. Agora, os 2 episódios, Ucrânia e Palestina, eles usaram os 2 episódios para se mostrarem como defensores da paz. Então, Ucrânia, você lembra, teve aquele documento de 10 pontos, não lembro se eram 10 ou 12 pontos que eles apresentaram, né? E já várias vezes também se pronunciaram, até mesmo no Conselho de Segurança da ONU, sobre a necessidade de estabelecer uma mesa de negociações. E Palestina acabaram de receber 15 forças políticas da Palestina, então querem contribuir para... E também sempre se colocam neste lugar. Você acha que eles têm consciência, digamos assim, de que há pouco que se possa fazer com relação a estes conflitos, até porque há uma enorme barreira da OTAN, Estados Unidos, União Europeia, para que a China não chegue neste lugar, mas eles têm aproveitado esses conflitos no último período para projetarem essa sua imagem de multilateralistas e defensores da paz? Não, além de defensores da paz, nunca explodiram 2 bombas nucleares, né? Então, quando o Trump faz uma acusação dessa, é algo totalmente, além dele ter saído desse acordo que eu mencionei, é algo totalmente ahistórico, né? Assim, considerar a história dos Estados Unidos. Eu acho que a China, ela nunca defendeu a posição da Rússia de forma aberta nessa guerra da Ucrânia. É realmente o discurso da paz, né? De saída para o conflito. Não é uma condenação ingênua da Rússia, que afinal de contas a Rússia ela invade um território que tinha fronteiras internacionalmente reconhecidas. Então a China não se coloca no papel de fazer a condenação da Rússia dessa forma, mas também nunca se colocou como não teve uma posição como a Bielorrússia, por exemplo, né, de defender o direito da Rússia de se defender os russos étnicos no exterior. E realmente essa é a retórica de mediação. Mas a gente sabe que eles têm relações altamente estratégicas com os russos. No caso da Palestina, eu acho a posição chinesa ela tem sido muito interessante, porque eu acho que foi um passo muito importante, muito bem dado. A Rússia já tinha ensaiado, mas eu acho que foi na China que tomou mais corpo, né, essa conversa entre os diferentes grupos políticos da Palestina. E eu acho que o embaixador da China, um embaixador da China na Corte Internacional de Justiça, ele tem uma das falas mais marcantes sobre a Palestina desde o 7 de outubro para cá. Isso não foi tão noticiado, mas eu lembro que logo que eu li assim, uma reportagem, eu até publiquei isso no meu Twitter, porque eu achei assim, bastante importante que eles tocaram num ponto fundamental, que é a questão do direito de defesa, que os israelenses tanto falam, né? Nós temos o nosso direito de defesa. E num discurso, o embaixador chinês falou o seguinte: o direito de defesa não está com Israel, o direito de defesa está com os palestinos, porque Israel é uma nação ocupante. E os palestinos têm o direito de se defender, inclusive de se defenderem através da luta armada. Então, eu acho a posição chinesa na questão palestina, ela ainda é mais audaciosa do que na questão da guerra da Ucrânia.
em que a China mantém uma retórica um pouco distanciada, apesar da gente saber das relações estratégicas com a Rússia. Eu tenho visto, assim, eu acho que a gente acompanha diariamente, né, a questão da Palestina, e a gente sempre quer que os países façam alguma coisa, né? A minha visão é que os países façam alguma coisa do ponto de vista militar mesmo, né, diante das atrocidades de Israel. Mas, com todas as limitações, eu acho que a China e a Rússia, eles têm dado alguns passos importantes. A Rússia, mais especificamente no Conselho de Segurança, que defendeu também, em alguns momentos, foi bem firme em defender não exatamente que o chinês falava, direito de autodefesa, de luta armada, né, mas dizer que Israel ocupa terras na Palestina e que a gente precisa ir na raiz do problema para resolver. Bom, dito isso sobre esses dois conflitos, eu acho que ainda, apesar da China ter um envolvimento mais ou menos, ou uma distância mais ou menos, eu acho que a China caminha com uma diplomacia muito diferente, por exemplo, da diplomacia russa, né? A retórica deles é muito diferente. Eu acho que a China tem uma diplomacia fortemente centrada na questão da cooperação econômica e comercial, e que, do ponto de vista dos europeus, isso também vai patinando nesse sentido, né? A China também, apesar da Europa ter, de certa forma, escalado a retórica contra a China, impressionante isso, tanto na OTAN, eles colocarem a China como um adversário da OTAN, uma coisa completamente descabida, mas também a União Europeia tem feito alguns acenos nesse sentido. A China busca uma boa relação. Eu acho que existe, de fato, para países como a China e o Brasil, o mundo está tão tensionado que existem muitos obstáculos para aqueles países que vão para os organismos multilaterais defender a paz. É muito difícil você fazer uma proposta de paz. É sempre muito bem intencionado, mas pouco efetivo. Então, eu separo a posição da China em relação à guerra da Crimeia do que em relação à Palestina. Eu acho que em relação à Palestina eles têm uma postura até mais combativa, e foi assim, eu vi como algo muito positivo eles, dentro de seu território, realizar uma reunião para tentar unificar esses grupos políticos, para tentar encontrar uma saída. E a gente sabe que dentro desses grupos políticos a gente tem um braço armado, né? Então não é pouco que a China fez. A China não recusou a aceitar, a receber os membros do Hamas. Então eu acho que é muito positivo e tem uma certa coerência com a posição do embaixador nesse discurso. Com a guerra da Ucrânia, eu acho que eles sabem que ali é um problema mais espinhoso, porque é um conflito quente, né, muito quente, entre potências e que não tem o fator colonial, porque a guerra não, né, o massacre israelense contra o povo palestino, ele tem um fator colonial. Então, a China consegue, né, tem até um ponto de maior, digamos, liberdade para se intrometer retoricamente, né, ou defender saídas, do que no caso da guerra da Ucrânia, porque ali há várias discussões sobre o poder ou não, o direito ou não da Rússia se defender, e a China é um parceiro potente dos russos. Então, eu acho que em relação à guerra da Ucrânia, a China mantém uma distância, apesar de fazer essas propostas para a paz, eu acho que ela mantém mais uma distância, porque acaba criando até questões relativas a Taiwan, né? Se a gente colocar um pouco em perspectiva, para eles pode criar algum tipo de relativização. Mas eu acho que a diplomacia chinesa, assim como diplomacias que defendem a paz, eles encontram dificuldades para falar de paz no atual sistema internacional. Excelente, Rose, obrigada, adorei ouvir sua análise sobre a diplomacia, né?